a minha vida inteira, eu sempre pensava assim, aparecia uma oportunidade de emprego diferente de onde eu estava. Eu pensava, isso me leva mais perto ou mais longe da onde eu quero estar daqui 5 anos? Se me levar mais longe, mesmo que seja algo muito sedutor, eu vou falar não. Porque eu tô com muita clareza para onde eu quero ir. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício. Tanto a jornada quanto o destino, os dois têm que ter muita intencionalidade. Daniela Cachiche ocupa um cargo de alta executiva. Ela já passou por grandes empresas como a IBM, a Unilever, onde permaneceu por 10 anos, e a Heineken, na qual também ocupou o cargo de vice-presidente de marketing. Hoje ela é presidente de uma das divisões de negócios da Ambev, focada no futuro do mercado de bebidas alcoólicas para além da cerveja. Por sua trajetória profissional, Cachiche se tornou uma inspiração para profissionais que almejam alcançar altos cargos, especialmente as mulheres, já que esse tipo de posição ainda é mais ocupado por gestores homens. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Daniela Cachiche já participou do lançamento de campanhas como a Dove pela Real Beleza no Brasil, que trabalhou com questões como a autoestima das mulheres em relação à aparência, e a Doritos Rainbow, que lançou ações em apoio ao público LGBTQIA+. Na conversa a seguir, ela fala muito sobre como marcas podem trazer esse tipo de debate e traz também caminhos para quem quer fazer escolhas conscientes na carreira, para conciliar a maternidade com o crescimento profissional e dá dicas para quem busca um pouco mais de propósito no trabalho. Escuta esse nosso papo. Dani, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um prazer enorme, obrigada pelo convite. Dani, você chegou a essa posição, ao seu cargo, aí construindo uma carreira, subindo degraus. Eu queria te perguntar como é que é a vista aí de cima, o que você enxerga como escolhas certeiras aí ao longo da sua trajetória. Nossa, acho que ninguém nunca me fez essa pergunta, a vista de cima. Olha, eu acho que eu tento o menos estar em cima. Assim, eu acho que, obviamente, tem uma questão que é muito legal, que é a gente ambicionar algo, né? A palavra ambição, às vezes, é colocada de uma forma negativa para as mulheres. E eu acho que, assim, a gente ambicionar algo, ambicionar crescer. Eu sempre olhei para frente e pensei, eu quero estar nesse lugar. Né? E eu aprendi na minha carreira que eu deveria falar que eu gostaria de estar naquele lugar, porque as pessoas não vão descobrir qual que é a minha ambição e o meu desejo se eu não falar. E aí, quando eu chego num cargo de alta liderança, tiveram 2 coisas que aconteceram comigo. A primeira foi que eu entendi que não era mais sobre a minha única carreira, não era mais sobre mim. Era sobre o que uma mulher sentada numa cadeira de alta liderança, ela impactava a carreira de outras mulheres que iam olhar, né, para Daniela sentada naquele lugar e falar, poxa, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então, durante muito tempo eu pensei na minha carreira, no meu crescimento, na minha aceleração, e de repente eu me vi lá com uma corresponsabilidade que não era mais sobre o meu papel de Daniela somente, mas de uma mulher sentada numa cadeira que até então essas cadeiras eram ocupadas somente por homens. Então acho que esse foi um dos cliques. E o segundo, que é quanto mais a gente vai crescendo, por uma questão até organizacional, a gente acaba vendo o mercado, os consumidores e o mundo através do olhar do outro, porque sempre chega um filtro de alguém que olhou para algo, filtrou e te passou uma informação. Então, o tempo inteiro eu tento estar fazendo rota junto com o time de vendas, eu estar nos eventos, eu estar olhando quem está consumindo os nossos produtos da Ambev, qual que é a relação das pessoas com as marcas, eu realmente escutar. Então, eu tento ficar o menos possível, né, ali em cima, e tento estar mais próxima, porque eu acho que essa proximidade, inclusive eu acho que é o que as pessoas hoje esperam da liderança, né, essa nova geração. Quando a gente começa a falar isso é porque a gente foi ficando mais sênior, né? Mas essa nova geração, eles querem saber quem é o humano que está por trás daquela posição, o que essa pessoa pensa, o que ela, assim, quais são os valores dela, né? Então eu acho que estar próximo me ajuda a desenvolver as pessoas, mas também me ajuda a eu me desenvolver, porque eu aprendo muito quando eu estou próxima, assim, das pessoas. E Dani, a Ambev é um lugar em que tradicionalmente as pessoas que ocupam altos cargos ali fizeram uma carreira ali mesmo, na empresa, né? E que se mantiveram por muito tempo até chegar ao lugar que você chegou hoje. Nesse mundo corporativo,
Você foi considerada ousada ao fazer essas mudanças de carreira, de empresas? Ou esse ambiente passa mesmo por uma mudança e fez todo sentido? Olha, assim, toda vez que eu fiz uma mudança, as pessoas me diziam, você é muito corajosa. Acho que se tem uma palavra que combina bastante assim, com a minha trajetória, é coragem. Porque você tem que ter coragem de mudar, você tem que ter coragem de entrar numa nova cultura, de ter que criar as relações, as pontes. E aí, para mim, foi muito interessante que aos 47 anos, eu fui convidada pela Ambev para assumir a presidência de uma nova divisão de negócios. E foi muito interessante, porque realmente, historicamente, a Ambev é uma empresa onde as pessoas, né, elas se desenvolvem e crescem dentro da companhia. Então, eu tenho muitos pares que têm mais de 20 anos de companhia, mas que ao mesmo tempo, e eu acho que isso desde 2019, a própria Ambev vem se questionando muito sobre como a gente precisa ter uma representatividade, uma diversidade de experiência, de pensamento, de gênero, de raça dentro da companhia. Porque se a gente quer ser relevante no Brasil, a gente tem que ter maior representatividade, né, dentro da Ambev. E aí foi, acho que nesse movimento de transformação que a companhia está passando, que veio então o convite. E eu achei muito interessante, porque eu acho que a mescla entre quem tem muito tempo de Ambev e eu que tenho 2 anos e meio de Ambev, mas que tive outras experiências, ela é muito potente. Eu adoro trabalhar na Ambev. Eu acho que é uma empresa com potencial ainda incrível. Ela já é grande, mas ela tem muito potencial de crescimento. Ela vem se reinventando muito. Então eu acho que esse encontro, ele é muito potente e eu acho que eu aprendo com quem tem mais tempo de companhia, eles aprendem com a experiência que eu trago na bagagem e tem sido uma jornada muito incrível. E você percebe uma mudança no ambiente corporativo nos últimos 10, 15 anos, assim, nos temas tratados, nas prioridades, enfim? Óbvio que como uma mulher branca, né, dentro do mundo executivo, eu vi uma evolução de gênero, a gente precisa acelerar a evolução de raça, mas eu vejo uma mudança muito grande. Quando né, comecei no mundo corporativo, não existia... primeiro que não existiam mulheres em cargos de alta liderança. Então, quando eu olhava para um board, para um comitê executivo, eu só via homens. Depois não existia nem a mensuração de quantas mulheres estavam em cargos de liderança, como que a gente vai acelerar o talento dentro da companhia, como que a gente vai ter processos que possam recrutar pessoas com diferentes perfis, seja de gênero, seja de raça. Isso nem era pauta, né? Então, às vezes eu estou conversando com algumas pessoas sobre justamente essa questão da representatividade e tem gente que olha e fala, nossa, falta muito. Eu falo assim, olha, se você não sabe como era antes, assim, teve uma evolução muito grande e a gente vai ter que continuar com essa agenda para evoluir. Eu sinto uma vontade das companhias de realmente trazer mais o Brasil para a tomada de decisão, assim, trazer perfis diferentes, enfim, com pensamentos diferentes. Eu acho que isso faz com que quem está muito acostumado com um núcleo muito homogêneo sinta, sim, né, uma mudança, porque, e até mesmo eu como mulher branca, é muito mais confortável para mim liderar um grupo só de pessoas brancas, porque eu sou branca. No momento onde eu trouxe, eu me lembro quando eu cheguei na Ambev, eu tinha a possibilidade de contratar 4 trainees para a minha área, que era uma divisão nova que estava sendo criada, a gente tinha essa possibilidade. E eu pedi 4 trainees negros. E o time de gente de gestão falou, mas a gente vai ter que distribuir para as outras áreas também, você não pode ficar com todos. A gente tinha mais do que 4, mas enfim. E no final eu acabei ficando com 3 pessoas negras, os trainees, e uma pessoa branca, né? Então 75% dos meus trainees eram negros. Eles me desafiaram e me fizeram perguntas que nenhum trainee branco fez para mim na minha trajetória. Então é óbvio que quando eu estou sentada nessa cadeira, eu preciso me transformar também como líder. E como a gente já tem muitos anos de estrada, você se vê num lugar onde você vai ter que se transformar, até fazendo um gancho com o que você falou, do topo. Você não vai se transformar entrando e se transformando e crescendo junto com a transformação. A gente chegou nesse determinado lugar com um tipo de pensamento, com um tipo de formato, com um tipo de time, e a gente agora vai ter que se ressignificar como líder. Porque não é sobre quem vem se incluir, é como eu, como líder, estou incluindo essas pessoas.
Então tem um desafio também para a alta liderança, que é quanto mais diverso e mais representativo o seu time, mais você como líder vai ter que se transformar. E não esperar que a transformação venha de quem está chegando no time. E eu acho isso incrível. Assim, eu aprendo todos os dias. Eu acho que essas pessoas me fazem melhor. E a gente realmente consegue ter uma diversidade de pensamento, inovação. Principalmente, eu estou numa área da Ambev que é uma área que lida muito com inovação. São novas categorias, novos produtos. E se a gente quer ser relevante, quer que esses produtos sejam, né, um sucesso no mercado, quanto mais diverso, mais a gente vai ter discussões ricas sobre perspectivas diferentes para que esse produto, no final, essa inovação, ela seja muito relevante para o mercado. Então, eu vejo muito a intersecção entre maior representatividade, maior assertividade, porque a gente traz perspectivas, a gente amplia as perspectivas e a gente consegue ser mais relevante. E falar com mais gente, né? A gente não pode esquecer que a gente está num país que mais de 50% da população é negra, mais de 50% da população são mulheres, e a gente insiste em chamar de minorias, né? Estatisticamente não é uma minoria, é uma maioria. E Dani, a gente está aqui falando de carreira e você disse que você, como líder, também ouve muitas perguntas dessas pessoas. E quando a gente lê sobre liderança, há muito esse ponto que o líder é uma pessoa que sabe fazer perguntas, né? Eu acho que o senso comum talvez pense que se você é líder, você vai indicar caminhos, quando na verdade talvez seja outro jeito de chegar a esses caminhos. Enfim, o que você pensa sobre isso? Eu amo essa perspectiva de faça mais perguntas do que dê respostas, né? Porque eu acho que a pergunta, ela tem para mim ela tem dois ângulos. Ela tem o ângulo da vulnerabilidade, de você não saber e perguntar, que eu acho que é incrível. Aliás, eu acho que quanto mais como líder a gente mostra o nosso lado vulnerável, mais potente fica a nossa liderança. Até escrevi um artigo sobre isso, que a vulnerabilidade é uma forma de potência. E tem um outro lado que é, ao fazer a pergunta, você faz com que o interlocutor também se questione e também traga dados, também traga fatos para embasar por que a gente está indo para um lado e não para outro. Então eu acho que eu vejo dois pontos assim, de inflexão. A inflexão com você mesmo, que você se coloca como vulnerável, e a outra que é a pessoa ter que realmente ir lá buscar quais são os argumentos, por que eu estou indo para cá e não para lá. Então acho que a discussão fica mais rica, fica mais profunda do que simplesmente essa coisa de comando e controle, sabe? Então todo mundo vai para um lado, todo mundo vai para o outro. E eu acho que a gente acaba praticando algo que na Ambev a gente vem falando muito, mas muito recentemente. Não recentemente, acho que já faz uns 2, 3 anos que a gente fala muito sobre isso, que é a escuta ativa. Que é a gente realmente escutar o conteúdo, as pessoas, a gente escutar e não simplesmente dar comandos. A gente tem uma sala de aprendizado dentro da Ambev, que a gente chama de Ambev On, que faz muito conteúdo para dentro e para fora. E tem uma frase que eu gosto, que quando eu entrei eu olhei essa frase e falei, nossa, acho que eu entendi tudo agora. Que é de uma empresa que sabe tudo para uma empresa que aprende tudo. E eu acho isso muito emblemático, assim, de estar na Ambev nesse momento de uma escuta muito mais ativa de colaboradores, de clientes, de consumidores, de parceiros de negócio. Eu acho que isso tudo, o ecossistema, a plataforma, a gente está escutando muito a nossa plataforma, o nosso ecossistema. A gente aprende pra caramba fazendo isso, sabe? A ideia de se realizar pessoalmente no trabalho, hoje ela é muitas vezes questionada, né? Ou apontada ali como uma armadilha, enfim. Como você entende a relação com o trabalho hoje? Como as pessoas podem, de fato, buscar esse sentimento de realização? Olha, eu vou te falar como eu sempre encarei o meu trabalho, e eu sei que tem uma questão geracional diferente, né, de como a gente, o que fazia a Daniela, eu tô fazendo 50 anos, eu comecei a trabalhar com 20, o que fazia o olho da Daniela de 20 anos brilhar é muito diferente do olho de uma Daniela de 20 anos hoje. Mas eu sempre acreditei que o trabalho, ele é um jeito muito bacana de eu conseguir colocar os meus valores também. Então, o que eu acredito e o lugar onde eu trabalho tem os mesmos valores do que eu acredito. Então, a gente não tem a fricção
Porque eu acho que deve ser muito duro você estar num lugar onde você tem uma fricção muito grande e que você não acredita naquilo. Então, eu sempre estive ali para construir em conjunto, para gerar valor para a companhia, mas, ao mesmo tempo, tinha que ser algo que me realizava, que eu não tinha um conflito com os meus valores. E ao longo da minha carreira, quando eu fui tendo filhos, quando eu fui, enfim, fui crescendo, eu tive, acho que o privilégio e a sorte de que os meus filhos pudessem se realizar junto comigo. Então, quando eu patrocino um Lollapalooza e a minha filha e o meu filho estão comigo no Lollapalooza, eles conseguem me ver trabalhando, mas ao mesmo tempo eu consigo assistir pedaço de um show com eles e eles vendo que a minha mãe se realiza trabalhando. A minha mãe é uma mãe melhor porque ela tem esse trabalho. E aí a gente sai de um lugar que é o lugar do que o trabalho é a culpa de eu não estar perto dos meus filhos. O lugar é algo que me ajuda a eu ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, uma mãe melhor. E se eu puder ter o privilégio de dividir parte do que é a conquista do meu trabalho com os meus filhos junto, eu acho que fica uma relação muito de ganha-ganha. Quando eu vejo essa nova geração, é uma geração que, como eu falei, o olho brilha por coisas diferentes. E a gente tem como líder entender o que dá o brilho no olho para essa turma que está chegando e não querer e obrigar que essas pessoas tenham um brilho no olho com que há 30 anos atrás me fazia brilhar o olho. Então, isso eu acho que é uma reflexão muito importante como líder. Ao mesmo tempo, dito isso, eu sempre tive muita clareza de que o meu local de trabalho não é a minha casa. Esse é um local de trabalho, é uma relação da gente construir valor para uma companhia, para a gente como profissional. E às vezes eu sinto que tem um desejo de que ali eu possa me comportar exatamente como me comporto na minha casa. Não é a sua casa. A sua casa é a sua casa, o seu local de trabalho é o seu local de trabalho, que é o coletivo, que ele é muito mais plural. Então eu também tomo muito cuidado de ter clareza, né, de quais são os limites e aonde está o lugar de cada coisa. O lugar da minha casa, o lugar do meu trabalho. Eu acho que a pandemia acabou dando uma confundida geral nisso, porque a gente trabalhou muito de casa. E às vezes eu vejo que quando a gente volta para o ambiente de trabalho, as pessoas querem exatamente se comportar exatamente como elas se comportavam em casa durante a pandemia. Então eu acho que a gente precisa discutir essas coisas. Se a gente não falar sobre isso, a gente fica naquele lugar onde não está tão confortável, mas a gente não fala sobre isso. A gente precisa falar e está tudo bem, né? Mas eu tenho muita clareza do espaço que o trabalho tem em mim, o quanto ele me realiza, mas também entender que a minha casa é minha casa, o meu trabalho é meu trabalho. Que bom eu poder me realizar dentro do meu trabalho, mas também fora do meu trabalho. Eu acho que isso é bom, isso é importante para o ser humano, assim, para o profissional. Muito bom, Dani. Você falou aí da maternidade, né? E aí a gente vem com esse assunto, né? Que você é uma alta executiva e você tem filhos, né? A gente sabe que esse é um assunto, filhos e carreira, que ele ainda é endereçado diretamente para as mulheres, né? Então, você que conhece o ambiente corporativo, como esse lugar pode colaborar para essa mudança do peso dado à criação dos filhos pelas mulheres? Existe sim uma sobrecarga na mulher, né? E existe uma questão que é, quando uma mulher engravida, ela vai se ausentar do ambiente de trabalho porque ela, né, está dando à luz a uma criança. O pai desta criança não necessariamente vai passar por esse afastamento, não necessariamente vai ter esse tempo fora da companhia, embora a gente saiba que tem muitas companhias agora estimulando para que os homens tirem licenças parentais mais longas. Eu acho que 5 dias é cruel com o pai, com a mãe e com a criança. Mas, enfim, eu tive meus 2 filhos quando eram 4 meses ainda, não tinha a possibilidade de ir para 6. E até hoje eu vejo mulheres jovens, recém-casadas ou casadas há um tempo, me perguntando, em 2023, quase 2024, se eu acho que o fato delas terem filho vai impactar negativamente a carreira delas. E eu acho essa pergunta muito triste em 2024, porque isso significa que ainda existe uma pressão nas mulheres sobre isso vai, de alguma maneira, desacelerar minha carreira. E tem uma questão que parece que todo o sistema vai te olhar como alguém que parou por um tempo. Está evoluindo muito. A gente está tendo discussões muito incríveis sobre isso, mas ainda assim sempre essa questão ficou em cima da mulher. Vou dar um exemplo. Quando eu chego numa reunião e falo, eu vou ter que sair mais cedo porque eu vou ter que levar o meu filho ao médico.
Eu nunca vi um homem fazer isso. Eu tenho 30 anos de carreira. Eu nunca vi um homem chegar e falar assim, olha, eu estou saindo porque eu estou indo levar o meu filho ao médico. Quando eu digo nunca vi um homem, eu estou dizendo de lideranças minhas, tá? Hoje em dia, eu tenho homens no meu time que me escrevem e falem, olha, eu estou indo levar as crianças no pediatra, a minha consulta é agora, eu vou chegar um pouco mais tarde. E eu falo, óbvio. Mas até acho que eles têm a coragem de falar isso, ou se sentem à vontade de falar isso comigo, porque eu sempre fiz isso nas reuniões. Eu sempre fui lá e dei o exemplo, porque no momento onde eu falo, estou saindo mais cedo para levar o meu filho ao médico e eu sou a alta liderança, automaticamente todo mundo que está abaixo sente que tem espaço para isso. Tem uma reflexão maravilhosa da Jurema Werneck que ela fala, não é o que você fala, não é o que você faz, é o que você autoriza. Então, quanto mais a gente puder ter esses exemplos de homens indo levar os filhos ao médico, homens falando que, olha, agora eu vou precisar ir lá buscar a minha filha, então eu me conecto mais tarde, mais a gente vai estar autorizando as pessoas para elas poderem ter esse tipo de relação também. E isso faz bem para o pai, isso faz bem para a criança. Então, sim, existe uma pressão muito grande das mulheres, eu acho que existe como sociedade também, né, que se espera que a mulher dê conta de tudo. Ao mesmo tempo, eu acho que também a gente tem que começar a dividir com os homens essa responsabilidade. E às vezes, vou falar uma coisa agora até meio polêmica, às vezes somos nós que não queremos dividir a responsabilidade, mas a gente não aceita que somos nós que não queremos. Não, eu vou dar conta de tudo, então eu vou pegar, eu vou ao médico. Quantas vezes você chegou pro seu marido e falou, você pode hoje levá-lo ao médico porque hoje eu não consigo? Ou quantas vezes a gente quer ficar se provando ser a mulher super potente? Eu acho que a maturidade está trazendo para mim algo que eu adoro, que é eu aceitar que eu posso ser a Daniela possível. E o que você diz para essas jovens que te perguntam se dá para ter filho? Eu falo que dá. Mas eu sou bem honesta, eu falo assim, é fácil? Não. É difícil. Mas a maternidade é difícil. Você sair de uma mulher e virar uma mãe é uma das coisas mais transformadoras que existem no mundo. Então a maternidade por si já é difícil. A maternidade, ainda sendo uma executiva e trabalhando, ela também é desafiadora, né? Então o que eu falo para elas sempre é, olha, eu sou um exemplo de que é possível, a gente tem mais 1 milhão de exemplos aqui dentro da companhia de que é possível, olha quantas mulheres grávidas, olha quantas mulheres engravidando, crescendo, voltando, então é possível, mas ao mesmo tempo, como ser humano, a gente tem que saber que vai ser mais difícil no começo. Não dá pra gente achar que eu vou passar por toda essa transformação e a minha vida vai ser exatamente como antes. Você vai ter menos tempo, você vai estar mais cansada, vai ter sim um impacto, mas eu vejo cada vez mais exemplos que ajudam a gente a visualizar que é possível. Eu acho que a cobrança às vezes está mais na própria jovem que me pergunta isso, porque ela quer está crescendo muito rápido, ela quer ter uma aceleração de carreira e ela sabe que ficar 6 meses fora, de alguma maneira, ela vai estar 6 meses distante da companhia e não lá todos os dias. E aí a gente, como companhia, a gente tem mecanismos que garantem que não é porque você está saindo de licença maternidade que você vai ter algum tipo de pênalti, pelo contrário. Então, né, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma pessoa do meu time, ela é líder de marketing de algumas marcas que a gente tem, e ela engravidou, ela saiu de licença maternidade, e eu falei, olha, eu não vou colocar ninguém no seu lugar, a gente vai esperar para você voltar na mesma posição. Isso também tem um impacto, eu trabalhei mais, né? O time que estava dela, que ela lidera, também trabalhou mais, porque a gente não quis colocar uma pessoa no lugar dela, porque a gente queria que ela voltasse para esse mesmo lugar. Essa tranquilidade, quando você está saindo de licença, ela é incrível. Ou até a tranquilidade de saber que, olha, não é você que vai voltar para essa posição, mas você vai voltar para esta outra posição, ou quando você voltar, a gente vai ter uma outra posição que a gente está mapeando. Essas conversas, elas ajudam muito nesse processo. Ótimo. E você deu uma entrevista para a Gama em que você disse assim, ó, abre aspas para você. Você deve ser um agente de transformação da própria carreira. O que você quis dizer com isso? Eu acho que isso para mim tá ligado a você não deixar que ninguém diga qual é o seu potencial, né? Durante a minha carreira, eu encontrei lideranças que falaram para mim que eu não era talentosa, que eu não tinha muito futuro, que dificilmente eu seria vice-presidente de uma companhia. E aquele era o julgamento daquela pessoa sobre mim. Só que só eu sabia o quanto eu estava disposta
Se fosse preciso virar à noite, se fosse preciso estudar muito mais ou me dedicar mais. Então, normalmente, eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas me perguntam, mas que conselho você daria? E eu falo, não deixe que nunca ninguém defina qual é o potencial da sua carreira. Você é a única pessoa que sabe até onde você pode e você quer chegar. Então, quando eu acho que a gente tem que ser um agente de transformação da nossa carreira, é porque eu vi ao longo desses 30 anos muitas pessoas aceitando o lugar que outras pessoas estavam colocando elas. E de alguma maneira elas foram aceitando que aquilo era o ok. E eu vi muita frustração, eu vi muita tristeza, porque a pessoa ela foi se acomodando e foi ficando. Então eu acho que a gente tem que ser o grande agente, né? No momento onde eu decido aos 47 ir para a Ambev, eu estou sendo uma agente também de transformação da minha carreira, eu estou entrando numa nova cultura, conhecendo novas pessoas, aprendendo, né, a ser líder de pessoas que eu não conhecia, aprendendo a ser liderada por um novo chefe. Eu acho que isso é a gente ser nosso agente de transformação, assim. E essas mudanças, elas transformam a gente, elas fazem com que a gente se desenvolva muito. Mas tem que ter coragem. Dani, você é lembrada aí por trazer temas como autoestima das mulheres, com a questão da diversidade e associar isso a diferentes marcas, assim. E como é que você faz para agregar esses temas, né, a esses produtos cotidianos, né? E como a gente está falando de carreira, como, enquanto profissional, propor esse tipo de mudança de paradigma mesmo? Primeiro, eu acho que tem que estar muito ligado a qual é o posicionamento da marca. Essa marca tem autoridade para falar sobre esse tema? Essa é uma marca que vai apoiar essa causa de forma consistente e coerente ao longo dos anos? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer enquanto profissional que está liderando marcas e que decide que a marca vai sim entrar nessa plataforma ou ter esse tipo de propósito. Então, não dá para ser algo de vou surfar uma onda que agora está todo mundo falando sobre isso. Não, é algo perene, é algo que tem a ver com posicionamento, constrói para o público que essa marca tem. Acho que essa reflexão ela é bem importante, porque senão a gente começa a virar criador de causa e propósito sem fundamento nenhum para as marcas. Eu trabalhei com muitas marcas, não foram todas que tiveram esse tipo de projetos, então acho que daí já vem também uma clareza de quais vão e quais não vão. E eu acho que a gente tem um papel bem importante de garantir a sustentabilidade do que a gente está propondo para uma marca, porque isso depois vai impactar os consumidores, isso vai impactar a marca. E aí eu vejo que sempre a gente tem possibilidades dependendo de qual plataforma. Então, por exemplo, a gente tem Guaraná Antártica, patrocina a CBF há muito tempo. E, de repente, a gente encontrou um ângulo, né? Isso foi antes, eu já tinha esse projeto, né? Eu assumi a divisão de não alcoólicos agora, junto com a divisão de alcoólicos que não eram cerveja. Então, a gente criou uma nova divisão que chama Beyond, que é tudo que é Beyond Beer. Então, a gente tem a de Beer, que é cerveja, e o Beyond Beer, que é tudo que é além de cerveja. E aí eu assumi agora, em julho desse ano, e aí eu vi o trabalho que estava sendo feito com Guaraná Antártica com futebol feminino. Então, você olha para uma plataforma de futebol, a gente tem várias marcas na companhia, a Brahma fala muito sobre futebol, e Guaraná decidiu olhar para futebol, mas com esse olhar do feminino. E aí, todas as Copas que a Marta jogou, o Guaraná estava patrocinando. Foi feita uma série de campanhas para falar sobre a diversidade de salário que o futebol feminino tinha versus o masculino, de que os avatares dos jogos não tinham o nome das jogadoras, era algo mais básico, mais neutro. Então, assim, a marca ela vai fazendo ações que fazem a sociedade refletir sobre por que as mulheres ganham menos, por que os avatares dos homens têm o nome e são perfeitos e das mulheres são mais genéricos. Então, eu acho super interessante. E quando a gente pensa que são produtos de bem de consumo, né, no fim do dia são produtos de bem de consumo, porque a gente está falando de marcas que têm uma penetração em lares altíssima. Então, o Guaraná tem 70% de penetração. Significa que a cada 10 lares, 7 tem Guaraná. Melhor forma da gente gerar transformação e impacto é eu falando com a audiência, é eu falando com 200 milhões de pessoas, para que essas 200 milhões de pessoas reflitam que realmente os salários são muito diferentes entre mulheres jogadoras e homens jogadores.
Vamos falar sobre isso? Então, eu acho que as marcas de bens de consumo, elas têm essa capacidade de dialogar com os consumidores, de entrar nos lares e de levar temas que são relevantes para a sociedade. A questão de gênero é algo que a gente está discutindo no esporte, muito. A gente vai ter Olimpíadas no ano que vem em Paris, onde o grande tema é a equidade de gênero. Né? Então, eu acho que a marca se coloca num lugar de uma promotora de impacto positivo na sociedade. São todas? Não são todas que deveriam ter esse papel. Para finalizar, eu queria te perguntar quais as suas sugestões sobre desenho de carreira fora e dentro do ambiente corporativo. Como definir o que você deseja e não perder o foco? Primeira coisa que eu pergunto quando alguém me pede mentoria ou quer bater um papo comigo, a primeira coisa que eu falo é: aonde você quer estar daqui 5 anos? E as pessoas têm uma dificuldade enorme em dizer onde elas querem estar daqui 5 anos. E por que eu estou falando isso? Porque os passos de carreira, eles não são de curtíssimo prazo. Eles não são automáticos. Amanhã eu quero estar em tal lugar e eu vou estar. A não ser que você tenha uma sorte enorme, mas na verdade vai demorar. Então, quando eu falo de 5 anos, é porque você vai começar um trabalho, aí no segundo ano vai estar melhor, aí no terceiro, aí no 5º ano é quando você vai conseguir ambicionar e chegar lá. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de saber para onde elas querem ir. E quando você tem dificuldade para saber para onde você quer ir, você nunca sabe se o passo que você está dando, ele está te levando mais perto ou mais longe do teu destino. E a minha vida inteira, eu sempre pensava assim, aparecia uma oportunidade de emprego diferente de onde eu estava. Eu pensava, isso me leva mais perto ou mais longe da onde eu quero estar daqui 5 anos? Se me levar mais longe, mesmo que seja algo muito sedutor, eu vou falar não. Porque eu tô com muita clareza para onde eu quero ir. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício, sabe? Porque senão a gente fica num lugar que é meio que assim, a vida vai levando e a gente vai indo. A gente tem que ter o rumo muito claro. Eu falo, né, a gente fala que tanto a jornada quanto o destino, os dois têm que ter muita intencionalidade, né? Então, eu acho que o que eu daria de conselho é muito sobre: tenha claro para onde você quer chegar, tome as decisões muito, assim, pensadas, se você está indo para onde você está desenhando ou se simplesmente você resolveu, né, se aventurar por alguma coisa. E não necessariamente se aventurar é uma coisa ruim, não é. Mas saiba que se aventurar, talvez, vai te tirar um pouco mais desse caminho para depois você voltar. Isso eu acho que é muito importante a gente ter. Por exemplo, quando me falaram sobre a questão da gravidez, tem gente que fala assim: mas quando você ficou grávida, você pensou que talvez alguém ia ser promovido na sua frente, você viria depois? Eu falei, pensei, mas eu queria muito ser mãe. E toda escolha tem uma renúncia. Eu queria muito ser mãe, eu queria ter essa experiência e eu sabia que depois eu voltaria. Eu sempre falo assim, não é como você sai para a licença maternidade, é como você volta da licença maternidade. E aí eu voltei, assim, com muita vontade de fazer, com muita vontade de crescer. Então, e eu sabia que aquilo ia ter um impacto na minha carreira, mas eu ia voltar e depois eu ia acelerar. Ter essas clarezas e não ficar nesse lugar de culpa ou de vitimismo é muito importante quando você tem você tem a tua jornada e para onde você quer, o teu destino. E hoje eu sinto que tá um pouco mais difícil para as pessoas terem a paciência da construção, não ter esse reward, né? esse prêmio instantâneo que o mundo da tecnologia hoje nos permite, né? Um acesso muito rápido, muito instantâneo. Tem coisas que não são instantâneas, que vai demorar um pouco mais. A gente tem que ter a paciência e a clareza de que é uma construção. Acho que essa é uma das coisas que eu falo. Eu falo, a ansiedade de fazer do dia para a noite, ela não ajuda ninguém. Porque ela não cria consistência, ela não cria relevância. Então, muitas vezes, as pessoas me veem na posição que eu estou hoje e eu falo, gente, eu comecei a trabalhar com 20, faz 30 anos que eu estou nessa pista. Só faz 30 anos que eu estou nessa pista. Daniela, muito obrigada. Ótimo falar com você. Muito obrigada pelo convite, eu adorei o papo. Se você gostou desse papo, eu te convido a ouvir os episódios anteriores.
A gente já falou com nomes como Miriam Goldenberg sobre etarismo, com Felipe Vassão sobre música e inteligência artificial, com Ana Sui sobre traição nos relacionamentos amorosos e João Moreira Salles sobre seu livro Arrabalde. Nas principais plataformas de áudio do país, você escuta o podcast da semana. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.